Olá, alunos! Bem-vindos à nossa quinta aula da disciplina de projetos de redes do curso de informática. Para a aula de hoje falaremos sobre os equipamentos ativos na rede. Como objetivos, esperamos que você possa conhecer as disposições de equipamentos ativos na rede, que você compreenda a forma com que os equipamentos ativos são colocados nos armários de telecom e, finalmente, conhecer a função do guia de cabos horizontal e também o vertical. Muito bem. Nós já tivemos a oportunidade de trabalhar em outra disciplina com a questão dos equipamentos ativos. Falamos sobre hubs, sobre switches, sobre roteadores. Enfim, nessa aula, a ideia não é retomar as questões mais específicas sobre esses equipamentos ativos. A nossa expectativa agora é inserir esses equipamentos dentro de um projeto de cabeamento estruturado, como é a escolha dos equipamentos, quais são as situações onde que eles podem ser utilizados, como é que se faz a colocação desses equipamentos no armário de telecomunicações, enfim. A ideia de equipamentos ativos para essa aula é tratar desse tipo de assunto. Mas lembrando, falar um pouquinho aí sobre hubs, switches e roteadores. Desses três aqui citados, os switches são os mais utilizados em redes locais. Os hubs são equipamentos que servem para compartilhar o meio físico com vários outros dispositivos, porém já estão em desuso por questões de performance. Tem muito menos performance, muito menos desempenho do que os switches. E também tem a mesma funcionalidade, só que eles já conseguem segmentar ou garantir um certo nível de tráfego para a rede, uma vez que os hubs têm um meio compartilhado e isso não é possível. Já os roteadores são utilizados para interconexão entre redes. Então, sempre que eu precisar fazer uma interconexão entre redes e isolar essas redes, fazer com que os endereços IP sejam diferenciados, eu posso usar roteadores. Vamos ver então alguns tipos aí de switches, só para lembrarmos. Nós temos os Core Switches, possuem um número grande de VLANs, de Virtual LANs. Não sei se lembram o que significa uma Virtual LAN, mas uma VLAN é a capacidade que o switch tem de você dividir duas, três ou mais redes dentro do mesmo dispositivo. É possível fazer uma configuração lógica dentro do switch e separar as redes através das diversas portas que o switch tem. Esses core switches são usados no backbone da rede, a conexão principal de núcleo da rede, a interligação principal entre redes. Os switches de workgroup, ou chamado edge, são usados nas bordas das redes para conexão com os core switches. Então, os core switches ficam no núcleo e a ligação com a rede local é feita através dos edges, switches chamados de edge. Os desktop switches são os mais comuns para uma rede local, usado não para fazer VLAN, e também não tem nenhuma característica de QoS. QoS é qualidade de serviço. São switches mais simples para simplesmente fazer a conexão entre redes diferentes dentro de uma mesma rede local, tratando-se de cabeamento estruturado, obviamente. Já os roteadores, dispositivos que vão além da conexão de uma rede local. Roteadores, a gente diz que ele trabalha no nível, no layer 3, na camada 3 do modelo em camadas. O que temos lá na camada 3? Na camada 3 tem a questão dos roteamentos e do endereçamento IP. Então a função do roteador é simplesmente ficar encaminhando os pacotes, separando as redes que possuem diferentes IPs e máscaras, enfim, para poder trabalhar de forma isolada, separando um departamento dentro de uma empresa, ou simplesmente separando por questões de comodidade mesmo da rede. Aí uns desenhos, um desenho aqui da simbologia de um roteador, Ele parece com uma moedinha, não sei, com duas setas entrando e duas saindo. Esse aqui é o símbolo oficial de
de roteadores. Sempre que virem esse símbolo, imaginem que ali dentro tem um roteador. E aqui ao lado, uma figura mesmo, que mostra um roteador em funcionamento. Ao contrário do switch, no switch, quando a gente observa o switch vindo de frente, nós vemos que ele tem um monte de portas. No roteador as portas ficam atrás, ficam na traseira dele. E nem sempre são em quantidade muito grande, e também a gente não tem portas RJ45 nessa quantidade, como nós temos nos switches. Uma vez que roteadores são para interligar redes, e não para interligar 20, 30, 40 computadores. Bom, vamos ver a disposição desses elementos em algumas situações de rede. Primeiro, uma rede que não tem primário. O que é uma rede que não tem primário? A rede que não tem primário, uma rede com secundário, é aquela onde eu tenho um switch que já está ligado direto na área de trabalho. Os equipamentos aqui na área de trabalho são ligados diretamente. Então, neste caso, eu só preciso de um switch. Aqui não estou representando o armário de telecom. Obviamente que esse switch não está largado, não está jogado. Ele está dentro do armário de telecom e ligado diretamente aos equipamentos da rede na área de trabalho. Bom, o que a gente tem que levar em consideração, né? Está aqui o desenho do rack, deixei aqui ao lado. Mas o que eu tenho que levar em consideração na escolha desse switch? Primeiro, quantos pontos vão ter na rede? Eu tenho switches de diversos tamanhos. Tenho switches de 8 portas, 12 portas, 16, 24, 48, às vezes até 96 portas. Os mais comuns são switches de 24 portas. Mas eu tenho que levar em consideração essa quantidade de portas ou quantidade de equipamentos que vão ter na rede para escolher, primeiro, qual é o switch que vai ser mais adequado, quais são as necessidades que o cliente tem naquela rede. Às vezes o cliente quer simplesmente fazer uma conexão entre as máquinas, ele não quer nenhum serviço especial. Mas eu tenho switches aí com uma porção de funcionalidades, né? Os switches atualmente eles são bastante ativos. Funções de qualidade de serviço, funções de segurança, de bloqueios aí na rede, funções que podem ser configuradas remotamente. Então, dependendo da necessidade do cliente, existem vários tipos aí de possibilidades de escolha para um switch. Imaginando que essa rede, onde eu teria, por exemplo, ou esses 5 computadores, aqui é uma rede com no máximo 24 computadores, aqui ao lado, mostrando como é que ficaria a distribuição desses equipamentos ativos aqui na rede, né? Lembrando que um equipamento ativo é aquele que precisa de ser ligado à tomada, à energia. Então, mostrando aqui um exemplo de colocação, uma visão frontal do meu rack. Nesse rack a gente observa aqui o seguinte, primeiro, lá em cima foi colocado uma régua de tomadas. Embora tenha aqui no desenho a representação de várias tomadas, se for para um switch só, bastaria uma, às vezes 2 tomadas a gente deixa uma de sobressalência aí. Então, uma régua de tomadas, já ocupando aqui a posição de 1U. Deixando aqui um espaço em branco, logo embaixo colocamos aqui um switch de 24 portas. Para esse switch, nós precisamos de um guia de cabos. O guia de cabos ele vai facilitar com que os cabos que saem aqui embaixo do patch panel não sejam jogados, não fiquem todos aparentes aqui para ligar diretamente no switch. Esses cabos eles seguem aqui na lateral do switch, passam pela guia de cabos e aí sim são inseridos dentro do switch de forma mais organizada. Aqui embaixo nós colocamos um painel de fechamento, que nada mais é do que uma tampa, né, só para ficar esteticamente mais correto de mostrar isso para o usuário. Aqui embaixo um patch panel de 24 portas também, e mais abaixo um outro guia de cabos. Então observe, para um único switch necessário nessa rede, eu precisei de um guia de tomadas, precisei de um patch panel, e para cada um desses 2 dispositivos eu precisei de um guia de cabo. Então um guia de cabos para o patch panel e um guia de cabos também para o switch. Isso é extremamente necessário. Se eu precisar de 2 switches, 2 guias de cabo, 2 patch panels, também mais 2 guias de cabo. E assim por diante. Bom, já que eu estou falando aqui de guia de cabo, vou mostrar aqui uma imagem, uma figura agora real, mostrando como é que isso funciona. Olha só, nessa imagem aqui da esquerda, a guia de cabos é essa que está sendo mostrada aqui, com essa faixa branca no meio dela. Muito bem, então nós temos aqui
os cabos, né, subindo aqui pela lateral, pela esquerda, na posição vertical, onde nós temos o chamado guia de cabos vertical. E esses cabos eles não são ligados diretamente ao patch panel ou diretamente ao switch. Eles passam aqui pela guia de cabos e são dispostos em cada porta. Dá para observar aqui no desenho, na figura, que eles são bem distribuídos aqui para entrarem de forma mais correta no hardware de conexão. Se eu não tivesse essa guia, esses cabos estariam pendurados aqui à esquerda, fazendo um volume muito grande de cabos. Fechando aqui a parte lateral, a gente vê que de frente fica visivelmente correto, né, essa disposição do guia. Aqui ao lado, mais de pertinho, mostrando como é que isso funciona. Esse que está aqui na lateral é o guia de cabos, só que agora ele está sem essa tampa aqui na visão frontal. Então observa que o guia de cabos ele tem alguns orifícios por onde os cabos vão passando. Então eu vou colocando uma quantidade de cabos nesses orifícios e vou inserindo aqui, né, em cada uma das posições do meu patch panel. Então chegou nessa posição aqui do guia horizontal, aqui eu tenho 2 cabos passando, mais um aqui por esse orifício, mais outro, enfim, é um dispositivo para organização do sistema de cabeamento. Agora um desenho da vista frontal do rack, para mostrar como é que isso é colocado. Aqui um exemplo de um rack grande, né, um rack maior aqui de 36 U's, ó, vai de 1 até 36. Aqui em cima, nesse rack, são colocados os servidores, né, eu não preciso colocar somente equipamentos de conexão ou switches, eu posso ter servidores. Né, tem racks que contêm servidores mesmo lá dentro, computadores, enfim. 3 computadores, cada um ocupando aqui um monitor para que eu possa acessar esses computadores, um teclado, aqui embaixo um roteador, um modem DSL. Então é bastante versátil a quantidade de equipamentos que eu posso colocar dentro do rack. Vamos ver aqui nesse rack da direita, só para nós vermos a distribuição entre o guia de cabos, o patch panel e o switch. Olha só. Nesse exemplo aqui, olha, eu tenho 2 switches. Esse SW é a representação de um switch. Um switch em cima, um embaixo, provavelmente 24 portas, cada um ocupando um U. Esse guia de cabos atende esse switch de cima, esse guia de cabos aqui de baixo atende esse switch aqui de baixo. Aqui embaixo 2 patch panels também colocados. Um guia de cabos para esse patch panel e mais um outro guia de cabos para o patch panel aqui de baixo. Então lembrando, para cada um desses dispositivos, seja patch panel ou seja switch, eu vou precisar de um guia de cabos horizontal. Bom, voltando então agora nas distribuições, vamos falar aqui sobre uma rede primária simples. Nós vimos uma rede que só tinha secundário e agora uma que tem um primário simples. Observe no desenho que uma rede primária é uma ligação entre 2 switches. E aqui, né, diferente do desenho anterior, onde nós tínhamos somente o secundário, então eu tenho uma distribuição central para ligação entre 2 switches, formando o primário, e aqui o secundário da rede. Quando eu uso switches, eu digo que eu tenho um único domínio de broadcast. O que é um domínio de broadcast? O domínio de broadcast é aquela condição de que, se esse switch aqui mandar uma mensagem de broadcast para a rede, todas as máquinas ligadas na rede vão receber essa mensagem ou essa informação. Ou seja, o switch ele não separa domínios de broadcast. A menos que eu tenha VLANs, eu faça VLANs nessa rede, e as redes sejam isoladas, né, como se eu tivesse 2 roteadores ou redes isoladas mesmo, aí sim eu vou ter domínio de broadcast separado. Caso contrário, se eu mandar uma mensagem aqui, endereçado para toda a rede, todas as máquinas daquela rede vão receber a mensagem. Por isso a gente diz que tem um único domínio de broadcast. Agora sim, vamos colocar um roteador na rede. Às vezes eu tenho, por exemplo, 2 departamentos e eu gostaria de isolar os 2 departamentos, isolar os domínios de broadcast, fazer domínios de broadcast separados, de forma que se esse switch aqui jogar uma mensagem para toda a rede, ela vai ficar concentrada aqui na rede 1. A rede 2 não vai ouvir essa mensagem, porque o roteador vai estar isolando os domínios de broadcast, são domínios separados. Bom, o roteador tem que conhecer o endereço dessa rede 1 e também o roteador tem que conhecer o endereço da rede 2 para que ele possa trocar informação. Então, quando a rede 1 quiser transmitir algum dado para a rede 2, é o roteador que vai fazer essa negociação. Então, é um elemento aqui da rede importante para fazer essa separação
física e lógica também da rede. Finalmente, aqui um exemplo nós chamamos de rede de campos. Por que rede de campos? Porque ele dá uma ideia, né, ele foi concebido com a ideia de fazer uma rede para vários prédios de universidades. Então, como começou isso lá na universidade, eles chamaram isso, essa distribuição de rede de campos. Mas não precisa ser na universidade especificamente. Pode ser uma empresa grande que tenha, por exemplo, um CPD aqui principal e vários outros prédios isolados. Neste caso, como são muitos pontos na rede, eu coloco um roteador na entrada de cada prédio para fazer o isolamento entre essas redes. E eles todos colocados aqui numa rede principal, no roteador principal, que pode ter acesso à internet ou acesso a outra matriz ou filial desta empresa. Bom, lembrando que internamente, aqui em cada prédio, tem uma daquelas distribuições que eu mostrei nas figuras anteriores. Ou uma rede com primário, ou uma rede só com secundário, enfim, uma daquelas redes usando switches e outras máquinas que devem ter aqui dentro. Essa distribuição entre ligação de prédios usando roteadores, interligados através de um roteador principal, nós chamamos de rede de campos, e isso já faz parte de um projeto um pouquinho mais ousado, um pouquinho maior, mas nem por isso deixa de ser um projeto de cabeamento estruturado. Muito bem, para a aula de hoje, o objetivo era este mesmo, de mostrar para vocês a ideia de funcionamento ou de localização desses equipamentos ativos, entendendo que o equipamento ativo é aquele que é ligado na energia, ao contrário do hardware de conexão ou do patch panel, que é um equipamento não ativo, porque a gente não liga ele na energia. Entender como é que são distribuídos esses equipamentos dentro do rack, do armário de telecomunicações. Entender a importância do guia de cabos, né? Lembrando que para cada dispositivo, ativo ou não, patch panel ou switch, por exemplo, para cada um deles eu vou precisar de um guia de cabos. Essa semana terão a oportunidade de trabalhar aí nos exercícios. Também deixei indicado aí um link da Cisco para mostrar, para vocês terem uma ideia, aí, uma visão de como escolher um switch, como escolher um roteador. Espero que tenham uma boa semana, que aproveitem bem as aulas e o encontro presencial com as atividades que lá serão propostas.